Estamos aqui hoje numa noite um pouquinho gostosa, um pouquinho fresca, né? Muitos estão achando que tá frio, tá não. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Todos acharam por aí? Atos dos Apóstolos 2, versículo 16. Diz assim o texto: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E segue: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem já viu as pessoas ministrar esse texto? As pessoas pegam por esse texto aqui e falam assim: Jesus já saiu de lá, irmãos, do céu. Jesus está voltando. Está chegando o momento da volta do Senhor Jesus. Porque diz que nos últimos dias, aí joga os últimos dias para os dias de hoje, como se estivesse acontecendo nos dias de hoje, o futurismo, né? Só que só a leitura em si que o apóstolo Pedro falou do profeta Joel já derruba essa tese futurista, num tempo futuro, num tempo incerto. Por quê? Porque ele diz que foi dito pelo profeta Joel que nos últimos dias, ele está citando a passar lá atrás, muito antes de Jesus. Agora, para Pedro e para os apóstolos, quais eram os últimos dias? Quais eram os últimos dias para eles? O apóstolo Pedro aqui traz um discurso no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio sobre a igreja, inaugurou a igreja com a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre quase 120 que estavam reunidos. Você vai ver isso lá em Atos 1, do verso 15 em diante. O número ali era quase 120. E ali eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí então o povo ficou assim pasmado, ficou maravilhado, sabendo que eram galileus, os homens que estavam falando, e dizia: será que esse povo está embriagado? Será que estão cheios de mosto? Aí o apóstolo Pedro diz: não estamos embriagados como vós pensais. Pedro se colocou em pé, trouxe um discurso, trouxe uma explicação. Nós não estamos bêbados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Quer dizer, 9 horas da manhã, já bêbado? 3ª hora do dia era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, embriagado? Não! O que está acontecendo? Aí Pedro começou a explicar. Pedro colocou em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus,
e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isso, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Olha o verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta. Pedro disse que o profeta Joel já tinha profetizado. Que o profeta Joel já tinha profetizado lá atrás. O que o profeta Joel profetizou? Aí o apóstolo Pedro começa a citar que o profeta Joel falou que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a... E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos, tem versão que fala jovens, terão visões. E os velhos sonharão sonhos. E derramarei do meu espírito sobre o servo e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. O Pedro está dizendo aqui o seguinte, que já eram os últimos dias. Que era a profecia que Joel havia falado, que nos últimos dias ia derramar do Espírito Santo sobre toda a... Ele está dizendo que é cumprimento dos últimos dias, meus irmãos. O que vocês acham? Era ou não era?